Somos mais de 213 milhões de brasileiros, é o que revelou o último dado do censo do IBGE. E pela primeira vez, a população em 5 capitais do Brasil caiu. Segundo o IBGE, no último mês de julho, o Brasil passou a ter 213 milhões e 400 mil habitantes. O aumento foi de 0,39% em comparação a 2024. A pesquisa revelou ainda que o país passou a ter 5.571 municípios, com a criação de Boa Esperança do Norte, em Mato Grosso. O estado mais populoso continua sendo São Paulo, com aproximadamente 46 milhões de habitantes, o equivalente a mais de um quinto da população do país. Em seguida aparecem Minas Gerais, com mais de 21 milhões, e Rio de Janeiro, com mais de 17 milhões. Entre as capitais, Boa Vista foi a que registrou a maior taxa de crescimento entre 2024 e 2025, com ganho populacional de 3,26%. O aumento se deve à chegada de venezuelanos e haitianos. O Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, vê de forma muito positiva a chegada da população de diferentes nacionalidades, dentre estas os nacionais da Venezuela, que requerem proteção internacional no país e conseguem ter acesso a esse mecanismo protetivo, mas também de acesso aos seus direitos. Em termos de impacto, o que eu posso dizer é que se tem também, junto ao crescimento da chegada, também o crescimento econômico associado a isso. Apesar do crescimento, o IBGE aponta que o ritmo populacional vem desacelerando. Salvador, Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre e Natal tiveram queda no número de moradores. De forma geral, nos mais de 5 mil municípios brasileiros, mais de 37% já registraram redução populacional e a queda deve continuar na próxima década. Dados importantes para a formulação de políticas públicas e a distribuição de recursos federais. A partir dessa definição, uma série de repasses do governo federal acaba se baseando nessa população em cada estado, em cada cidade. Então, se você tem uma estimativa de população equivocada, você acaba destinando recursos de maneira equivocada. Então, você acaba destinando o recurso finito, então você acaba destinando mais para um lugar que precisaria menos ou vice-versa. Com isso, você não vai estar atendendo a população daquela localidade, você corre esse risco de não atender a população daquela localidade da melhor forma possível. Taz, a política fiscal brasileira está travada por uma fotografia antiga de um país que já mudou? E outra, os dados, né, as réguas do passado, né, você vai ter que analisar de um outro jeito esses dados, né? E quando você perde a oportunidade de analisar dados ao longo do tempo, né, as mudanças que nós vivemos hoje são exponenciais. Então, se você não tiver os dados precisos ao longo do tempo, fica difícil de você medir algumas coisas, né, que hoje fazem parte do nosso dia a dia, assim, mudanças que de uma hora para outra você não entendeu como que aconteceu. É importante isso. Dados hoje, quer dizer, não é hoje, já faz tempo, cada vez mais é um valor que todo cidadão e principalmente toda nação tem que cuidar bem, né? Agora, Hélida, se os dados populacionais desses repasses federais, né, definem repasses federais, por que ainda usamos estimativas com tanta margem de erro entre censos? Veja, primeiro a gente precisa estruturar melhor o serviço público e o IBGE mesmo, que nos dá essas estatísticas, já teve descontinuidades de custeio. O próprio último censo decenal teve um atraso grande por causa de contingenciamento. Foi um pouco da pandemia, mas depois contingenciamento. Mas, em especial, Karen, tem uma briga federativa considerável em relação aos valores de repasse do FPM e do FPE. Toda vez que a gente tem muitas cidades perdendo população, outras ganhando, isso repercute profundamente nas transferências obrigatórias, na forma como a gente distribui o rateio dos recursos, não só da União, mas também dos estados para os municípios, onde cada qual tem no seu território. E essa briga está no Supremo Tribunal Federal há anos, para redefinir os critérios, inclusive o debate do número de parlamentares. Você veja recentemente aquela discussão do número de parlamentares na Câmara dos Deputados. Então, não é uma briga fácil, há uma espécie de interdição a priori para não redesenhar em desfavor dos que já têm e que não deveriam manter.
Então, assim, é uma briga Ninguém muito quer complexa. perder. Ninguém quer perder. E quem andou crescendo não vai conseguir disputar, a não ser que expanda o número de parlamentares, por exemplo, como aconteceu recentemente.